Salve, salve, prezado internauta, tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Peixoto, aqui na Escola Musical, o nosso programa quinzenal Música para Não Músicos. Estamos no nosso 42º podcast dessa série e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma dúvida de uma aluna do nosso curso presencial Canto e Técnica Vocal para você. A nossa aluna pergunta a seguinte questão: qual a diferença entre voz e timbre? E ainda vou acrescentar, qual a diferença entre extensão vocal e tessitura? Então, veja, a gente vai descobrindo a voz para o cantar quando a gente tem aula de canto. Por isso é de extrema importância você ter aula de canto. Eu digo aula de canto, mas não é aula de canto virtual, por aplicativos, pelas redes sociais. Não, eu falo com um professor presencial. Um professor bom que possa lhe conduzir e possa fazer com que você entenda todo o manejo da voz. Sim, o manejo. Porque para a gente cantar, a gente precisa fazer algumas adequações, adaptações para poder emitir o som para o canto. A voz que nós temos, a voz que nós falamos, é utilizada obviamente para o cantar, mas ela precisa ser colocada e impostada. E nisso a gente vai descobrindo, juntamente com o professor ou a professora, que tipo de voz nós temos. Vale salientar que esse tipo de voz não é só usado para o canto lírico ou para outro qualquer tipo de gênero, mas é a identidade nossa. Por exemplo, eu sou tenor, então meu timbre, que nós vamos também falar aqui, é um timbre específico. Então, como tenor, eu não só canto na região do tenor, né? Com meu timbre de tenor, com os meus harmônicos, né, voltados à região de conforto da voz do tenor, de uma voz aguda masculina. Mas a minha fala é também emitida na região mais aguda, porque eu sou tenor, isso é natural. Então, a gente aprende por meio do trabalho das aulas de canto a colocar a voz, a impostar a voz não só para cantar, mas para falar, porque é algo saudável. Aqui na nossa descrição deste podcast, você vai ter a oportunidade de conhecer outros conteúdos relacionados também a essa questão de voz, de timbre. Não perca essa oportunidade e aproveite para depois desse podcast acessar e compartilhar esses conteúdos que são interessantíssimos. Bem, então a voz a gente descobre com um bom professor de canto, né? Não em aplicativo, sozinho, né? De forma às palpadelas, tentando, né? Mas com um professor para nos orientar. O timbre é o segundo passo, ou seja, a gente só vai entender, e o professor também, ele só vai dizer o timbre do cantor ou da cantora, do seu aluno, né? Depois de uma certa experiência, porque o timbre, ele requer, como se diz no popular, um descascamento da voz do cantor, ou seja, uma lapidação da voz. Muitas vezes é comum a gente já perceber o timbre do aluno, né, do pupilo, do aprendiz, mas outras vezes não. A gente precisa ouvir mais, trabalhar mais a voz do aluno, fazer com que o aluno entenda certas questões de técnica, da própria respiração, da ressonância, da emissão, dos formantes, para a gente ir percebendo que timbre ele tem. A gente não cria um timbre, ele já nasce conosco, a gente vai descobrindo até perceber que timbre você tem, que timbre eu tenho. Então existe uma gama de timbres, dependendo do tipo de voz, que também nós vamos deixar aqui nesse conteúdo, na descrição, que você também pode e deve assistir e compartilhar. Então, voz e timbre são coisas independentes.
mas fazem parte da nossa identidade, da identidade de cada pessoa. Depois, com o tempo, o professor vai conduzindo, introduzindo para com o aluno exercícios vocais de vocalizes, onde a gente trabalha as vogais e as consoantes, porque naturalmente são as vogais e as consoantes que nós emitimos na hora do canto, na verdade, em qualquer língua, sobretudo nas línguas ocidentais, não é isso? Então, esses vocalizes, que existem vários, cada um com uma certa especificidade e definição, irão trabalhar, segundo a visão do professor, as necessidades ali que o aluno estará precisando para desenvolver mais a voz. Nisso, o aluno vai ganhar, consequentemente, uma extensão vocal, ou seja, ele vai sair de uma nota mais grave e vai chegar na nota mais aguda. Essa é a extensão. Essa extensão, obviamente, pode ser prolongada, pode ser desenvolvida, porque não esqueça, estamos falando sobre músculos. As pregas vocais são músculos e as pregas, elas têm a flexibilidade, a elasticidade de se desenvolverem, não de crescerem, mas de se desenvolverem por meio desses exercícios. Você vai construindo, prezado internauta, a sua extensão vocal, que é diferente da tessitura. A tessitura é a região mais grave, preste atenção, que não necessariamente vai ser a sua extensão, e a região aguda da sua extensão, que você consegue produzir o som, a sua voz com brilho e com conforto. Vamos supor que você consegue, a nota mais grave que você consegue na sua extensão é um dó. Dó. Mas a sua tessitura, a nota de mais brilho grave, não é um dó, é um mi. Mi. Então, entre dó e mi existem 3 notas. O dó é mais grave e o mi é um pouquinho mais agudo. Ou seja, você consegue na extensão cantar o dó, mas esse dó não tem tanto conforto quanto o mi. A mesma coisa no mais agudo. Você vai ter a nota mais aguda na sua extensão vocal que você consegue emitir, mas não necessariamente é a região de mais confortabilidade, no caso a sua tessitura. Então, extensão é de onde eu consigo partir até chegar, vocalmente falando. Tessitura é a região mais grave até a mais aguda que eu consigo cantar com mais confortabilidade. Tá ok? Aguardo você para os nossos próximos conteúdos. Compartilha, clica no like, clica no sino para receber as notificações, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, Escola Musical Oficial, e também aproveita, se você não está nos seguindo, dá uma olhadinha na nossa página do Instagram, @escola.musical. Aguardo você para os nossos próximos conteúdos. Um grande abraço. Escola Musical, um novo jeito de estudar e aprender música.